Bem-vindos de volta ao meu canal! Finalmente voltei por aqui para, nesse vídeo especialmente, compartilhar com vocês como é a experiência de ser uma estudante, uma pesquisadora em uma universidade portuguesa. Eu sou estudante na Universidade de Coimbra e, enfim, vamos ao vídeo e vamos às curiosidades, prós e contras. Sem mais delongas. Meu nome é Letícia Junqueira, eu sou professora de língua portuguesa formada no Brasil pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês algumas coisas que ninguém te diz, até porque elas são incômodas e são, digamos assim, desestimulantes sobre ser uma pesquisadora em Portugal. Então, eu não vim aqui fazer propaganda, eu não estou sendo paga pela universidade, isso aqui é um vídeo verdadeiro. Então, vão ter pontos positivos, como é óbvio, porque a realidade também é positiva, mas também vão ter pontos negativos, obviamente, tudo sobre a minha perspectiva, ok? Então, se para você foi diferente, se você é pesquisador, pesquisadora em Portugal e você tem outra experiência, não sei, às vezes você está na Faculdade do Porto, você está, sei lá, no Minho, em Évora, não sei, compartilhe a sua experiência, quem sabe a sua universidade é melhor do que a minha. Enfim. Primeira coisa que eu separei para dizer aqui, que é um ponto positivo. Vamos começar pelo ponto positivo. Você não precisa de um projeto de pesquisa para ingressar numa universidade portuguesa, seja no mestrado, seja no doutorado. Claro que vale dizer que eu estou na área das humanidades, então assim, eu não tenho conhecimento e nem quero ter um conhecimento profundo sobre como são as outras áreas. Eu não sei como é o mestrado na biologia, como é o mestrado, sei lá, em outras áreas quaisquer. O que eu sei é que nas humanidades, aqui no Brasil, nós precisamos fazer um projeto e ser aprovado, né? Ou seja, você tem que demonstrar ali mais ou menos o que você quer pesquisar, seguindo uma estrutura, tem que já direcionar para algum orientador, enfim. No caso das universidades portuguesas, não. Basicamente, os processos seletivos vão pedir o seu diploma da graduação, no caso do mestrado, e o seu diploma da graduação e do mestrado, ou só da graduação, porque existem alguns doutorados que podem autorizar o doutorado direto, né? Ou seja, um doutorado sem mestrado. Então, vão te pedir basicamente o diploma da sua última formação, do ensino superior, obviamente, e vão pedir a sua carta de motivação e o seu currículo, né? Um currículo profissional e acadêmico, muitas vezes os dois juntos, né? No mesmo arquivo. Então, você basicamente tem que demonstrar que você tem um nível acadêmico para acessar aquele outro, né? Seja o mestrado, seja o doutorado. Você tem que dispor de palavras convincentes na sua carta motivacional, por que você quer entrar naquele curso, por que você quer estudar ali naquela universidade, enfim. E, finalmente, você tem que ter um currículo relevante para aquela área a que você está se candidatando. Então, não é preciso ter o projeto já em mãos. Isso, na minha opinião, é um ponto positivo, porque muitas vezes nós não sabemos muito bem o que nós queremos pesquisar, nós temos uma ideia, às vezes nem temos uma ideia. A gente quer fazer um mestrado, mas enfim, para muitas pessoas vale a pena isso de, não, primeiro eu entro, no primeiro ano eu faço várias cadeiras, né, que são as disciplinas, conheço os professores, conheço as áreas de pesquisa da faculdade e tal, e aí, a partir do segundo ano, né, ali, na verdade, no final do primeiro ano para o segundo, já começa a direcionar a sua pesquisa. Isso é um ponto positivo. Bem, ponto negativo, segundo ponto. Todas as universidades em Portugal são pagas, tá? As universidades privadas são pagas e são mais caras, e as universidades públicas são pagas também, mas são, em comparação com as privadas, mais baratas. Entretanto, ressalva, para os estudantes estrangeiros, as universidades são sempre mais caras. Então, existe lá essa, digamos assim, não sei, essa premissa de que os estudantes nacionais pagam menos e os estudantes estrangeiros pagam mais. Obviamente que para os estudantes estrangeiros isso é ruim e para os estudantes nacionais isso é bom, né? Então, enfim, cada um aí com a sua perspectiva. Mas o fato é que você vai pagar, então ter como pagar é essencial. Se você não tem como pagar, isso é um problema. Então, claro que existem bolsas, mas é bem diferente do Brasil, né? E eu já vou entrar nesse pormenor. Terceiro ponto. Nós, estudantes, pesquisadoras, pesquisadores em Portugal,
temos sim acesso a bolsas. Entretanto, em primeiro lugar, você dificilmente, raramente mesmo, vai entrar já no curso com uma bolsa. Aqui no Brasil, existe muito esse processo de você ficou bem qualificado, desculpa, bem colocado, melhor, numa concorrência, num concurso para mestrado, para doutorado, você ficou ali entre o primeiro, segundo, terceiro lugar, geralmente você já entra com uma bolsa. Então, isso é um alívio para quem não tem condições financeiras para morar, comer, enfim, e arcar com os estudos, né, que gastam dinheiro. Você precisa comprar livros, você precisa imprimir coisas, você precisa se deslocar muitas vezes para fazer pesquisa de campo, enfim, você precisa de dinheiro, né, gente? Obviamente. Então, quando você entra num curso no Brasil, bem colocado, geralmente você já tem uma bolsa associada à sua vaga. Então, você já entra mais assegurado assegurada de que vai conseguir dar continuidade ao seu projeto de pesquisa. Já no caso de Portugal, para você conseguir uma bolsa, você precisa já estar matriculado naquela universidade. Isso significa que você precisa já ter pago a universidade, porque para efetivar a matrícula, você paga não só a taxa de matrícula, como de uma a mais mensalidades, né? Porque as propinas, que são as mensalidades, elas são divididas geralmente em até 10 vezes, ou seja, você tem um valor cheio, um valor anual, no caso do meu curso é 1.450 euros. E aí eu posso dividir isso em 10 meses e pagar 142,5 euros por mês. Então, você tem que pagar uma parte e já ser aluno matriculado para então poder concorrer às bolsas. E as bolsas que abrem da FCT, né, que é a Fundação Ciência e Tecnologia, do Santander, da Calouste Gulbenkian, né, que é uma fundação também, um instituto, uma fundação, Fundação Calouste Gulbenkian, enfim, e outras tantas instituições que dão bolsas, né, tem o Instituto Camões, enfim. Para você conseguir bolsas por esses lugares, como eu disse, você já tem que ser aluno dessa universidade. Significa que você já gastou muito dinheiro para ser aluno dessa universidade. Você já teve que gastar para ir para Portugal, você já teve que gastar para pagar as mensalidades, pagar a matrícula, enfim, e pagar a sua existência, né, a sua sobrevivência no país. Então, é um pouco complicado para quem não tem condições, porque você precisa, teoricamente, da bolsa para se sustentar. Mas você não recebe essa bolsa enquanto você não é estudante. Então, para mim, fica uma coisa meio que um ciclo vicioso. Eu tenho a impressão de que os portugueses, né, ou enfim, o Estado português, tem um pensamento, né, tô, claro aqui, né, personificando o Estado português, mas digamos assim, enfim, a lógica portuguesa é bastante diferente da brasileira nesse sentido, porque no Brasil nós entendemos bolsa como um auxílio financeiro para permitir que o estudante consiga realizar aquele curso. A bolsa tem uma função social, uma função de permanência estudantil. Enquanto que em Portugal, a perspectiva da bolsa é uma perspectiva mais de mérito, de você consegue essa bolsa porque você tem uma nota excepcional, porque você é excelente. Claro que no Brasil a nota também é um ponto de critério para conseguir uma bolsa. Só que as bolsas têm essa perspectiva social, ou seja, elas são urgentes, elas são aliadas à sua vaga, elas são dadas assim que você começa o curso. Então, elas são pensadas para que o aluno consiga não só ser aprovado, mas se matricular e fazer o curso, né? E em Portugal, não, pressupõe-se que você vai ter condições de se matricular, de entrar e etc., e de ficar esperando os concursos abrirem e conseguir fazer, enfim, fazer os processos seletivos e ser aprovado. Então, pressupõe-se que você tem dinheiro para estudar. E eu acho que essa é a grande diferença que eu vejo entre ser pesquisadora no Brasil e ser pesquisadora em Portugal. Porque acho que no Brasil, né, eu que formei enfim, com quase 100, né, aqui é de 0 a 100, então eu tinha uma nota, tenho, né, uma nota final de 80 e tralalá, que em Portugal é uma nota 18, foi a nota com a qual eu fui aprovada no mestrado em Portugal, 18,1, numa escala de 0 a 20, então eu sou uma aluna de topo, eu tenho consciência disso, em termos de nota, né, gente, em termos de nota. Claro, em termos de competência também, né, por que não? Porque se eu tenho essa nota é porque eu estudei também, claro que existe o mérito e tudo isso.
Só que eu também sou uma aluna e tenho consciência disso, de um padrão de vida classe média baixa no Brasil. E em Portugal eu sou pobre de maré, né, gente? Então, assim, é bem complicado. É uma perspectiva bem diferente do processo de bolsa e isso é importante saber. Isso ninguém te fala. Isso ninguém te fala, eu tenho certeza que ninguém te fala, porque vende-se muito, né, o American Dream, mas o Portuguese Dream, né, e não, as coisas não são bem assim, não. Bem, quarto ponto. O seu orientador, eu ia dizer, não vai te orientar muito, mas não é isso. O seu orientador, ele não vai necessariamente te dar o caminho das pedras. O que eu quero dizer com isso? A gente tem uma expectativa, muitas vezes, de que o nosso orientador, como diz o nome, como diz a palavra, vai nos orientar, vai nos mostrar como é que se faz aquilo, né? Mas eu nunca fiz um mestrado na vida, como é que se faz um mestrado? Ah, beleza, você tem que fazer um título, um resumo, palavras-chave, depois um abstract, keywords, depois uma introdução, depois uma justificativa, objetivo, geral, específicos. Beleza, né? Essa estrutura aí, a inteligência artificial te dá, o Google já te dava antes da inteligência artificial. Mas como que se faz esse processo? Como que eu pesquiso? Como que eu construo? Enfim. Então, imaginando num contexto que você sai de uma licenciatura, você é um bebê dentro da academia, né? Você mal começou a caminhar com as suas próprias pernas. Então, espera-se de um orientador que ele te oriente, que ele te ensine como fazer aquilo. E no contexto português é ainda mais grave, na minha opinião. Por quê? Porque os portugueses não têm muito hábito da iniciação científica. Letícia, eu fiz iniciação científica na minha faculdade de português, não sei o quê, não sei o quê. Eu também fiz iniciação científica na minha faculdade de português, porque eu quis, porque eu fui atrás, etc. Não porque era um programa instituído da faculdade. Eu sei que hoje em dia existe mais digamos, esse processo. Existem algumas faculdades que já têm isso de fato instituído, que é até obrigatório, mas é uma coisa relativamente recente. No Brasil, nós temos o PIBIC, né, que são as bolsas para iniciação científica, nós temos a CAPES, que também financia iniciação científica, né, no nível de graduação, de licenciatura. Então, nós temos isso há mais tempo e também, eu diria, de uma forma mais estruturada. Pronto, então, isso para dizer que geralmente as pessoas que saem da licenciatura para o mestrado, elas também em Portugal, né, e aqui no Brasil também, não tem muito tato, não sabem muito ainda como fazer a pesquisa. Então, seria importante ter uma orientação um pouco mais, enfim, mais regradinha. Mas, né, para não parecer que eu estou aqui só metendo a lenha nos portugueses ou em Portugal, ou enfim, nas universidades portuguesas, porque eu não tô, só tô, enfim, fazendo as minhas constatações, né, da minha experiência. Eu diria que os meus colegas que fizeram mestrado no Brasil, né, ou até doutorado, também falam um pouco dessa falta de orientação dos orientadores. Então parece que é meio um padrão, né? Então isso aí, você pode escolher Portugal ou Brasil que vai dar na mesma, né? Você vai ficar meio desorientado, você vai ficar meio, meu Deus, como que faz? Mas tem inteligência artificial hoje em dia, ela te ajuda aí mais ou menos como que você faz um levantamento bibliográfico, como que você, enfim, vai atrás das suas referências, como que você define um corpus, enfim. Faço uma ressalva também de que eu tenho uma boa orientadora, né? Eu não estou falando da minha orientadora especificamente, até porque eu escolhi uma boa orientadora e que me orienta. Mas claro, eu acho que também existe uma parte que o orientador realmente não pode fazer por você, né? O seu orientador não vai levantar para você as suas referências bibliográficas, não vai ficar te dando todos os caminhos, porque faz parte da pesquisa também encontrar os seus próprios caminhos. Então, eu não estou falando que a gente deveria receber tudo de bandeja. E esses jovens não querem mais estudar. Darará. Não estou falando nada disso. Eu só estou falando que muitas vezes nós vamos com uma expectativa de ser bem orientadinhos e tal. Alguém vai nos explicar o beabá de como faz uma pesquisa. E você não vai, dificilmente você vai encontrar esse anjo no seu caminho. Existem anjos? Existem. Mas eles não aparecem sempre nem para todo mundo. Enfim, quinto ponto. Portugal é um país bastante conservador.
e bastante colonialista ainda, tem uma mentalidade muito colonialista, né? E aqui, haters estão à vontade, estão à vontade. E aí eu convido, inclusive, vocês a lerem os comentários e verem a comprovação do que eu tô falando, né? Porque vocês podem dar uma olhada aí nos meus vídeos e verem que eu respeito bastante Portugal, eu gosto de Portugal, né? Eu já falei isso em vários vídeos. Gosto, acho um país bonito, etc. Amo pastel de nata, mas eu também faço considerações negativas, porque a vida não é um morango, não é verdade? A vida não é um morango recheado. Então, a verdade é que ainda há muito uma mentalidade de superioridade dos portugueses em relação aos brasileiros, especialmente, e em relação aos africanos dos países lusófonos, né? Dos países africanos lusófonos, ainda há uma certa arrogância, enfim, né, desde a questão linguística, né, o nosso português é que é o correto, não sei o quê, e vocês não sabem falar português e blá blá blá, que é uma coisa extremamente, enfim, cansativa. E, para além disso, é um país que também não gosta da ideia de fazer revisionismo histórico, não gosta da ideia de, enfim, mexer nas bases da sua própria estrutura de formação da identidade nacional, que é essa ideia de somos os desbravadores, somos os descobridores, somos os navegadores, somos os oradores, somos os pecadores, enfim, brincadeiras à parte, Portugal está muito fundamentada nessa ideia de um país que foi grandioso, né, que fora grandioso num passado longínquo e que dominou os mares e o mundo, não sei o quê. Isso é muito presente na cultura portuguesa ainda hoje. As pessoas se orgulham muito disso. Eu acho aqui, né, como uma pessoa negra, brasileira, eu acho que dá assim para tipo 1% ou 2% entender um pouco desse orgulho, porque de fato é algo incrível e é algo louvável você desbravar mares e, enfim, né, mexer com navegação e encontrar territórios, caminhos para territórios, etc., que antes não tinha registro, né, que aparentemente você foi o primeiro. Então, isso tem 1%, 2% de cara, isso é realmente muito interessante, isso é realmente louvável. Só que depois tem 98 ou 99% de destruição, tipo assim, de tragédia, né, de escravidão, e de todas as atrocidades que estão envolvidas, né, que estão dentro desse bojo da escravidão, das colonizações. Então, é um pouco difícil de engolir esse orgulho que Portugal ainda sustenta de ter sido desbravador, navegador, descobridor, isso e aquilo, quando tudo isso está muito atrelado ao sofrimento de outras pessoas, de outros povos, quando isso está muito atrelado à destruição de outras nações, outras identidades, etc. Então, enfim, essa é a história da humanidade, claro, né? Não é só o povo português que colonizou, nem que fez mal. Também não estou aqui falando, nossa, os africanos eram sempre maravilhosos, bonzinhos e tal. Né? Não estou aqui desconsiderando também que existem e existiam e sempre existirão conflitos em todos os continentes, guerras, enfim, e crimes contra a humanidade. Só que o que eu estou dizendo é que é difícil lidar com esse pensamento colonialista e bastante conservador e bastante rígido dos portugueses. E aí eu falo de professores, de colegas acadêmicos e naturalmente, né, da sociedade civil em geral. Eu acho que isso é um ponto difícil, sabe, de adaptação em Portugal. Acho que não é impossível, claro que você tem portugueses com mente aberta, portugueses que não se orgulham das atrocidades que o povo, né, do passado fez, né, que os seus ancestrais fizeram,
graças a Deus, né, que existem portugueses que aceitam sim fazer esse revisionismo, assim como no Brasil a gente também não pode só bater palma para a nossa história e falar, nossa, foi tudo lindo, maravilhoso, fomos excelentes em todos os pontos da nossa história. Não, né, a gente também critica a nossa própria história. E eu acho que é justamente reconhecendo os pontos negativos da história e reconhecendo a história em si, é que a gente evita que essas atrocidades sejam repetidas no presente e no futuro. Então, eu diria que essa é uma parte que ninguém te conta sobre ser estudante em Portugal, sobre ser pesquisador em Portugal e que às vezes custa bastante. E por fim, para finalizar, os cursos, tanto de mestrado quanto de doutorado, muitas vezes resumem-se em cadeiras, disciplinas no primeiro ano e meio, enfim, e depois pesquisa, né? Pesquisa, você lá com seu orientador e tal, você vai participando de seminários, você pode construir seminários e, enfim, congressos, etc. Só que eu diria que os cursos são pouco dinâmicos. Isso não é algo que os portugueses ignoram, que as universidades ignoram. Vira e mexe, ou seja, né, com alguma constância, existem alterações, digamos assim. Existem mudanças nos planos acadêmicos, naturalmente, justamente para que os cursos se tornem menos enrijecidos, mais dinâmicos, que os estudantes possam fazer coisas diferentes, às vezes cursos mais interdisciplinares, enfim. Mas o fato é que, na minha opinião, no meu ponto de vista, os cursos ainda são muito enrijecidos, são pouco dinâmicos, são pouco diversificados também, assim, não tem muito plano, assim, de, você entrou, você é um doutorando, então existe um plano para que você assuma tantas aulas do seu orientador, ou para que você publique tantos artigos por ano e tal. Atenção, eu estou falando da minha experiência, etc., né, na minha faculdade e também dentro da área das humanidades, porque eu já conversei, obviamente, com outros colegas de outras áreas e conheci colegas que têm sim essa obrigatoriedade de publicação, tem essa componente de ser um, digamos, um assistente do orientador e assumir algumas aulas ou algumas atividades, corrigi-las, enfim. Mas isso não é, digamos assim, não é algo padrão. Então, acho que vai variar bastante de faculdade para faculdade e vai variar também de universidade para universidade. Então, acho que no Brasil existe mais essa tendência, principalmente quando você é doutorando, você não tem como passar por um doutorado e você não ser professor, né, durante um semestre e tal, enfim, assumir algumas aulas, enfim, você não assumir algumas responsabilidades do que será o seu universo de trabalho, né, que vai ser a sua vida como professor universitário. Então, não é só a pesquisa, não é só, enfim, fazer ou participar de seminários, mas existe também uma componente docente e, na minha opinião, a componente docente fica bastante a desejar. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei de desabafar algumas coisas que ninguém te conta, porque as coisas boas, positivas e as coisas falsas também, sabe? Aquela romantização, isso você encontra nos outros canais. Aqui eu quero trazer bastante realidade e, enfim, trazer o meu ponto de vista, sempre aberta aí também para que vocês tragam as experiências de vocês, porque essa é a minha, mas vocês certamente têm outras. Obrigada por ouvirem até aqui. Deixem os comentários, deixem like, compartilhem com aquele seu amigo, amiga, enfim, familiar que quer estudar em Portugal. E é bom que ele tenha também um ponto de vista, um contrabalanço, né? Porque nem tudo são flores. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!